duas perguntas que foram feitas durante a fala da professora Mônica. Ela vai abordar as duas no período da tarde. E mais uma delas ela vai falar pelo menos um pouquinho agora. A segunda, que é um pouco, está ligado um pouco ao comportamento da criança na educação infantil, ela vai deixar para falar no período da tarde. E a pergunta que aborda a questão dos espaços, ela vai falar um pouquinho agora. Depois eu vou pedir para alguém, caso alguém, como não chegou nenhuma pergunta sobre a segunda fala da professora Glória, eu vou pedir para alguém... está chegando ali, pronto. A professora Mônica já vai falando sobre essa do espaço, enquanto eu vejo a pergunta que está chegando para a professora Glória, tá bom? Bom, gente, na verdade, eu acho que essa é uma provocação para todos nós, então não vou dar uma resposta, eu vou só abrir essa... Eu acho que ela abre e fecha, e considero bastante instigante. O início da fala da palestrante nos permite imaginar uma educação infantil com espaço adequado ou suficiente, um profissional que trabalha de forma motivada, com materiais diversos, entre muitas outras coisas. Será uma utopia diante de nossas realidades? O que fazer para que o sonho impossível seja possível? Não é bom isso? É mesmo utopia, mas utopia como um horizonte que está ali. Porque a utopia é o que nos move, não o impossível. Então, para essa pessoa e para as outras, o diálogo que eu trago, não como uma resposta, mas como uma reflexão diante de algo tão importante, genuíno, de sentir que teve um movimento aqui. Primeiro isso, que o sonho não é impossível, que é um direito dos professores, das famílias e das crianças. E nós vamos chegar lá, nós já estamos chegando. Vejam esse movimento histórico que tanto eu, quanto Glória, quanto todos nós vivenciamos. As crianças não tinham muitos dos direitos que já têm agora. Nós, profissionais, não tínhamos. Estamos conquistando. Está demorando um pouco demais, eu concordo. Não é? E aí, como sociedade, como cidadãos, como eleitores, tudo isso está em jogo. Essa sociedade que ainda não olha para os projetos de educação para escolher os seus prefeitos, vai estar começando a aprender a olhar para isso. Vamos ajudar, nós somos os profissionais. Nós podemos ter um olhar diferente. Vocês me permitam falar, e eu vou encerrar porque tem que ser rápido, mas falar da posição do prefeito. De dizer, eu não sou um especialista, mas eu me sensibilizei como pai, como político, como prefeito, eu estou sensível à causa. E eu entrei e fiz uma reflexão, pois nós podemos ser mais do que sensíveis à causa, nós podemos indicar os caminhos. E, para isso, a gente tem que se ver nesse papel que o Gustavo trouxe. Somos gestores da educação. Porque também, gente, muitas condições são dadas, em muitos casos, e a coisa também não acontece. Então, tem algo que é do externo e tem algo que é do cotidiano de cada um. Então, a minha colega, o sonho ainda pode estar no lugar do sonho, mas não é impossível, não. A gente já está fazendo. Isso aqui já é um ato concreto da possibilidade. Eu acredito nisso e eu tenho certeza que vocês estão aqui porque acreditam. Porque a gente não vai levar uma vida inteira fazendo uma coisa que a gente não acredita, não é verdade? Então, é isso. Obrigada, professora Mônica.
Chegaram várias perguntas sobre currículo, que acho que é um assunto que está fervilhando. E a professora Glória vai tentar fazer um apanhado de tudo que vocês perguntaram. Então, ela não vai ler cada pergunta, mas ela vai fazer um apanhado. Vamos ver. Um apanhado geral. Eu só queria complementar o que a professora Mônica coloca. Às vezes a gente tem a preocupação de, como professor, quando a gente fala na qualidade da educação infantil, a gente pensa logo em espaços suntuosos, né? Ricos de materiais, de possibilidades, espaços bonitos. Bem, claro que a gente quer isso, mas eu quero dizer para vocês que o sonho ele é possível sim, porque são em situações simples, a criança só precisa de interagir e brincar. E para isso não precisa de muita coisa. Não estou querendo dizer que não seja importante recursos, livros, formação, tudo isso, mas a gente consegue fazer com qualidade aquilo que nós temos em nossas mãos, muitas vezes, tá? Então, é possível sim, coloco para ela. Falando aqui o verdadeiro papel, alguém pergunta sobre o verdadeiro papel do professor da educação infantil. Não é? O professor da educação infantil, além de precisar ter uma qualificação específica, né, para trabalhar com essas crianças, você veja que tem alguns países na Europa que a condição mínima para se trabalhar com a educação infantil é ter o doutorado. Não é? Então, a gente precisa de ter uma qualificação mínima, pelo menos a formação inicial. Né? E o verdadeiro papel do professor da educação infantil, de modo geral, é facilitar o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. É ser aquele parceiro da criança na construção desse processo. Não é? É criar o papel de criar possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. Eu tenho o papel de conhecer melhor a criança, de prestar atenção a ela. Porque sem a devida atenção à criança, a gente não consegue assumir esse papel de bom professor. Outra questão é com relação às crianças com deficiência, de como incluí-las, né, sem que isso crie uma barreira na comunicação entre as crianças. Olha, as barreiras e os preconceitos estão na cabeça dos adultos. Podem ter certeza. Se a gente inclui a criança naturalmente, é claro que nós precisamos de uma formação no sentido de entender aqueles problemas de aquelas deficiências, né, aquelas capacidades. Mas a criança, ela precisa ser vista pelo outro, pelo seu entorno, como uma criança igual a ela. Normal, é claro que as crianças vão perceber as diferenças, mas é nessas situações de interação. E a base não traz isso não, viu, gente? É uma das críticas que nós fazemos. A base nacional, ela não aponta esses direcionamentos, esses direitos de aprendizagem específicos. Mas nós vamos ter que descobrir, porque as crianças não vão esperar. Elas estão aí, crianças com necessidades específicas, né, especiais, precisam ser incluídas de forma natural, acolhedora dentro dos espaços, para que o outro perceba essa diferença, até porque as crianças precisam aprender a lidar com essas diferenças de modo a respeitar. É um dos princípios da educação infantil. Então, é possível, sim, o que tem sido feito a nível local de cada município deve ser uma preparação pedagógica, né, de formação, no sentido de como saber agir com essa naturalidade, com essa interação. De uma coisa eu digo, elas não podem ser vistas diferente. Né? Elas não podem. Diferente é o olhar de como descemos para ela. Né? A gente precisa ver com o olhar como você vê como qualquer outra criança. Não sei se respondi, não temos tempo para aprofundar. Né? Que contribuições podem para o currículo, no currículo do campo? Né? Há uma grande preocupação, existem umas políticas específicas, alguns encaminhamentos com relação. A gente tem um olhar diferenciado, mas não diferenciado para a criança do campo. O olhar diferenciado para a educação do campo é o olhar para o currículo, no que se refere às experiências de aprendizagem. Né? Então, é adequar a realidade do campo, né, aos interesses, às necessidades, porque as crianças vão aprender da mesma forma. Elas vão se desenvolver da mesma forma, porque criança é criança em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Aquele conceito de criança que a base coloca, né, é para uma criança plural, é para a criança em qualquer circunstância.
Então, as dificuldades devem ser mais estruturais, de espaço de funcionamento, mas pedagogicamente é a adequação à realidade onde a criança está inserida. Eu acho que foi isso. Como abordar temáticas voltadas para relações étnico-raciais. Outra crítica que foi feita nesse seminário que eu acabei de falar para vocês, que nós participamos em uma pessoa, discutir a base pelos profissionais, pelos professores. E a gente acrescentou alguns pontos com relação a essa questão da diversidade, do respeito das relações étnicas, que não estava presente. A criança, para viver esses princípios éticos, estéticos e políticos, passa pelo respeito. A criança aprende desde pequena a respeitar essas diferenças, essas relações. E elas precisam ser contempladas nos currículos, né, de educação infantil. A BNC não deixa isso muito claro, mas ela dá indícios de como fazer, né? E aí cabe a gente discutir essa gramática da base, se assim a gente pode chamar, e adequar a nossa realidade. Todos os assuntos que são presentes e prementes, que estão nas relações dos adultos, também estão na relação com as crianças. Só que elas veem o mundo e as formas de agir, é diferente do adulto. E é isso que a gente precisa compreender, é essa especificidade que tanto se fala, né, nesses jeitos próprios. Então, elas são capazes, sim, de respeitar as relações, são capazes de respeitar as diferenças, basta que proporcionemos a elas situações para isso, de interação com esses campos de experiência. Tá bem? Gente, tem uma outra questão aqui muito bem colocada, que eu vou trazer só uma dica, porque era um seminário inteiro. Como operacionalizar uma rotina para as crianças de creche e pré-escola, em que a criança possa, de fato, exercer uma cidadania ativa? Oh, coisa boa, né? Isso aí. Como é que a gente transforma tudo isso aqui no cotidiano? Que sugestões práticas podem ser dadas para uma melhor compreensão dessa proposta? Eu fiquei tão feliz que eu trouxe o material do Nossa Rede, do Para Lá Para Cá. Vão lá, vão dar uma olhada, porque são algumas milhões de possibilidades de fazer isso. O material está ali, né? É uma referência, mas existem, sim, muita gente já está fazendo isso. À tarde, eu estou com um compromisso de trocar em miúdos um pouquinho essa resposta, tá, a essa questão, e mais a outra questão, que é sobre crianças que estão com questões comportamentais, e eu acho que é uma questão mais para tarde, mas já convido vocês. Podem olhar bastante o material, tira tudo das caixas, vejam. Aqui chama Caderno de Experiências. Então, inclusive, tem várias experiências de Campina Grande. São experiências de fazeres, onde essa criança, suas comunidades, são protagonistas. Então, está tudo lá, vocês já podem degustar. Tá? Agora, se a gente tiver oportunidade de outros dias conversar ainda mais, a gente continua. À tarde, a gente vai falar bastante de prática. Bom, gente, a gente recebeu mais uma pergunta, mas as perguntas, a partir de agora, elas vão ser respondidas por e-mail, porque a gente precisa, infelizmente, encerrar esse diálogo aqui para começar um outro diálogo. Então, eu queria agradecer muito a presença da professora Glória, a presença da professora Mônica, que vieram compartilhar com a gente tanta riqueza, tanto conhecimento construído aí ao longo do tempo. E também queria agradecer a participação de vocês, maravilhosa, que já abraçaram a educação infantil e já estão aqui com essa bandeira que é tão importante para a nossa sociedade. Antes de encerrar, o pessoal ali me fez um pedido e a gente vai se reunir aqui para uma foto oficial da mesa.